transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. E a gente ficou a fim de ler hoje uma pergunta desse livro que chama Elogio ao Amor, que é uma conversa do cara que chama Nicolas Truong, ele entrevistando o Alain Badiou num festival de teatro em Avignon em 2007. E era uma conversa deles, assim, chamavam um diálogo público sobre o amor. É um livro curtinho, ele tem alguns capítulos e a gente escolheu umas perguntas e não sei, a gente vai tentar conversar aqui depois de ler a pergunta, como se a gente estivesse em casa conversando, tipo, também fazendo um diálogo público sobre o amor, de alguma forma. Então, o Nicolás pergunta: haveria então uma espécie de aliança entre uma concepção libertária e uma concepção liberal do amor? Sim, de fato acredito que liberal e libertário convergem para a ideia de que o amor é um risco inútil e que podemos ter, de um lado, uma espécie de conjugalidade planejada que se estenderá no bem-estar do consumo e, de outro, arranjos sexuais agradáveis e repletos de prazer que dispensam a paixão. Por esse ângulo, penso que o amor, no mundo tal como ele é, acaba sofrendo essa pressão, esse cerceamento, e nesse sentido está ameaçado. E acredito que defendê-lo seja uma tarefa filosófica entre outras, o que provavelmente pressuponha que, como dizia o poeta Rimbaud, talvez seja preciso reinventá-lo. E isso não pode ser uma defensiva pela mera conservação das coisas. O mundo está, com certeza, cheio de novidades e o amor também deve ser considerado dentro dessa inovação. É necessário reinventar o risco e a aventura, em oposição à segurança e ao conforto. É bonito, né? Bonito. E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é o último episódio da primeira temporada do Transa, que tem como tema norteador a não monogamia. Cada temporada a gente pesquisa um tema, investiga um assunto específico, tentando abrir caminho, sabe? Para olhar para esse tema de uma outra forma, ou da mesma forma, só que tendo passado por vários lugares, transformar um pouquinho o nosso olhar, enfim, a ideia é que a gente saia melhor um pouquinho, ou com mais ferramentas para lidar com o assunto que a gente estiver investigando. E para finalizar, pelo menos para fechar esse primeiro ciclo, que inclusive é um ciclo que a gente pode voltar, porque eu acho que o tema da não monogamia é um tema muito grande, muito aberto, e eu, pelo menos, vou continuar vivendo, buscando e investigando esse tema na minha própria vida. Então, eu acho que uma possibilidade é também a gente retornar e continuar conversando sobre isso. Mas como uma forma de finalizar esse primeiro momento, eu pensei em preparar um episódio super especial para a gente, de alguma maneira, infiltrar esse lugar também da não monogamia. A gente já pirou muito, já ouviu várias pessoas, várias perspectivas diferentes, e agora a ideia desse episódio é que a gente mergulhe de cabeça na não monogamia e se infiltre na dinâmica de um casal não monogâmico. É meio Globo Repórter, sabe? Onde eles vivem, onde eles moram, como eles se relacionam e, principalmente, como que eles resolvem os BO. Então, o episódio de hoje, que é um gira, eu convidei o Marcelo Castro e a Luísa Rabelo, que são dois artistas incríveis, que têm uma relação não monogâmica há um bom tempo, e que eu conheci meio que no processo de investigação do tema dessa temporada. Quando eu comecei a investigar esse tema e a começar a preparar como que seria, uma amiga minha me mandou uma mensagem e falou assim: olha, você precisa conhecer esse casal, porque no meio da pandemia eles criaram um podcast meio que caseiro, onde eles abriam e compartilhavam sobre amor, sobre relação, discutindo algumas questões até deles mesmos sobre não monogamia, e mandaram para um grupo de amigos, e esses amigos foram mandando para outros amigos, enfim. Durante a pandemia isso foi meio que um happening, assim, que acabou chegando para várias pessoas e aquecendo um pouco dessa discussão da não monogamia em Belo Horizonte.
E eu fui investigar mais, fui atrás desse podcast caseiro, escutei os episódios do Diálogo sobre o Amor que Marcelo e Lu gravaram e achei incrível, assim, fiquei pirando. Marquei um almoço com eles e comecei a tentar entender como que eles estavam, se eles ainda estavam juntos, se eles ainda faziam isso, se eles continuavam praticando a não monogamia depois que o mundo também, né, abriu de novo e retomou alguns hábitos, assim. Fui conversando com eles e a gente decidiu gravar mais uma conversa especial do Diálogo sobre o Amor, só que dessa vez bem atual, não só com questões teóricas que estavam sendo trabalhadas ali na pandemia, mas de como que eles estão lidando com isso e de como eles lidaram com isso ao longo do tempo. Então a ideia é pegar um pouco dessas duas conversas, desses dois momentos distintos e dar uma misturada, mas mais do que isso, assim, a ideia mesmo desse episódio é a gente ser uma mosca na parede. Eu vou ter que voltar um pouquinho pro cinema, que na verdade é o que eu faço, assim. Pra quem não sabe, eu sou cineasta, trabalho e estudo cinema há anos, assim. E tem um cineasta americano que eu adoro, que é o Frederick Wiseman, que é um cara super importante pro cinema documental, que criou esse termo da mosca na parede. A ideia era fazer um cinema onde o cineasta interferisse muito pouco, que ele ficasse numa posição quase de olho ali, sabe? Meio que de observador, assim, e tentasse não interferir, não criar uma parafernália do cinema ali para fazer com que as pessoas performassem. Pelo contrário, a ideia era meio que se infiltrar no meio, assim. Inclusive, assistam os filmes que são incríveis. Mas a ideia que eu tento fazer é trazer um pouco dessa ideia do cinema do Wiseman pro Transa. É fazer um episódio onde a gente é uma mosca na parede e meio que vai acompanhar esse casal conversando sobre como eles lidam com eles, com a relação, com as relações, com as questões que eles precisam lidar. Enfim, bora escutar? Agora a gente é invisível. Oi. Oi. A gente se apresenta, eu Marcelo. Eu, Luísa. Estamos aqui. Acho que a gente podia contar primeiro antes, assim, porque, bom, nós somos um casal. Nós temos uma filha, a gente tá nessa relação tem 11 anos, a nossa filha tem 7 anos, então a gente tá junto desde 2012. Em 2019 a gente se casou de fato, assim, no civil. Tinha um motivo bem burocrático, assim. E aí foi louco que depois disso a gente começou a ter umas questões, assim, começou a aparecer essa questão de outras pessoas, outras relações, assim. Aí, claro, muito drama, né? Muita conversa, aquela coisa. Aí a gente chegou no momento e falou, bom, o que a gente vai fazer então, né? O que a gente vai fazer? Aí eu lembro que a gente falou, então é isso, né? Então nós vamos terminar. Vamos terminar então, né? É isso que se faz, né? Quando aparece outra pessoa. Aí a gente falou, então tá, então vamos considerar... Vamos transformar, né? Eu lembro a gente usar essa palavra. Vamos transformar nossa relação, porque a gente tem uma filha, a gente tem uma amizade, a gente tem outras coisas, né? Eu lembro dessa conversa. Sim, e essa... Que a gente falou, então, imaginando assim, já que a gente terminou e a gente continua conversando... A conversa mudou, né? Então vamos falar como que foi, como foram esses anos. Acho que é importante voltar um pouco também. Mais ainda, para a nossa primeira conversa, quando a gente começou a namorar, boa. A gente já tinha vivido outras relações longas, a gente já tinha vivido outras relações dentro de outras relações. E eu lembro da gente dizer um pro outro assim, olha, a gente sabe que... Como que a vida é. Que as coisas acontecem, que as coisas chegam, nos atravessam, e a gente fez um acordo, assim, que foi esse, né? A gente sabe que as coisas acontecem, mas vamos aí cada um na sua
no seu espaço. Eu prefiro não saber, eu também prefiro não saber. Isso. Mas a gente... É doido porque a gente considerava que aquilo não era, assim, um fim. Você ficou com alguém ali e tal. Mas também uma coisa muito que eu acho que... É aquele acordo muito pouco falado, né? Tipo assim, uma coisa que você fala lá no começo. É um assim, acordo do não falado. Do não né? falado, do não, né? Do não falar. É verdade. Assim. Aquele... É verdade. Isso lá no começo de tudo. E tinha uma cláusula, uma observação importante no acordo que era: se um de nós se envolver com alguém, se apaixonar, se algum desses encontros for mais significativo, aí sim a gente traz para a conversa e a gente entende, porque aí talvez seja o momento de mudar. Lembra disso? Sim, sim. E aí, total. Até que, acho que uns 6 anos depois, não sei, mais, né? Uns 6, 7 anos. Aconteceu, né? Alguém se apaixonou. E aí isso e aí disparou. Tá nesse ponto que você E tá. aí se disparou. Aí se disparou esse dia que pra mim é o dia, eu chamo tipo assim, o dia da verdade. O dia do queixo caído. O dia do queixo caído, que a Lu fala. Aí a gente falou, então tá, então vamos contar o que rolou nesses anos, nesses 6, 7 anos de relação, o que rolou? O que rolou a gente na sua não vida? contou um pro outro? O que você fez e tal, com o que você ficou e tal. Aí a gente começou a contar. E a gente foi ficando de cara. A gente foi tipo assim, nossa! Você tava vivendo isso tudo aqui do meu lado, né? Que louco, né? Aí a gente ficou muito surpreso, tanto um com o outro. Tipo, você comigo e eu com você. Sim. Assim, de tanta coisa que tinha acontecido. A gente foi ficando muito... E a gente não conseguia parar de conversar. A gente tipo, a coisa que tava meio assim, nós terminamos, a gente não conseguia, e isso engajou a gente muito numa conversa, assim, muito tipo assim, nossa, que louco, né? A gente vivendo junto e não sabendo tantas coisas. Não se vendo, né? Eu lembro da gente falar dessa sensação, depois dessa conversa, de que a gente tava finalmente se vendo, se olhando, assim, se mostrando e se enxergando, assim. E numa conversa de amizade, né? A gente foi pra raiz, assim, da relação de amizade. Sim, e aí... E aí ficou gostoso de novo. Ficou super gostoso. E aí foi uma coisa falou, não, então beleza, tipo, então eu não quero terminar, assim, mesmo que você esteja com outra pessoa... eu tô bem, eu tô gostando do jeito que tá. Ficou bom, né? A gente ficou bem. Se reconectou. Exatamente, mesmo. era aquilo, assim, pra mim era isso. A gente tava bem, a gente tava feliz conversando, então tava massa. E aí esse foi o começo. E aí né? foi uma decisão, eu lembro também que a gente decidiu, bom, agora a gente não. Daqui a gente só vai pra frente, assim, a gente não volta, né? A gente não volta pro que era. Agora tem uma... Se a gente vai continuar, a gente vai continuar agora de outra forma. Os contos de fadas pouco dizem a respeito, não é mesmo? Dizem os contos que eles se casaram e tiveram muitos filhos. Sim, mas será que o amor significa casamento? Será que significa ter muitos filhos? Está aí uma explicação um tanto pobre e estereotipada. A ideia de que o amor se conclui ou se realiza exclusivamente na criação de um universo familiar não é satisfatória. Não que o universo familiar não faça parte do amor. De minha parte, sustento que faz parte sim. Mas o amor não pode ser reduzido a isso. Há que entender de que modo o nascimento de um filho faz parte do amor, mas não se pode dizer que o nascimento de um filho é a realização do amor. O que me interessa no amor é a questão da duração. Esclarecendo, por duração não se deve entender que o amor dura, que nos amamos sempre ou para sempre. É necessário entender que o amor inventa uma forma diferente de durar ao longo da vida. O amor também é, sem dúvida, como diz o poeta, o duro desejo de durar. Aí tem uma nota, o poeta é o Paul Eluard.
Mais do que isso, porém, é o desejo de uma duração desconhecida. Porque, como é sabido, o amor é uma reinvenção da vida. Reinventar o amor significa reinventar essa reinvenção. É muito legal, tem um outro momento do livro que ele fala, ele só entendia como amor depois que esse dois passa por uma impossibilidade. Quando você supera uma impossibilidade, é que aquilo realmente passa a ser, poder chamar de amor, assim. Pensando na gente, eu tenho falado isso muito com a Lu, como que de alguma forma a gente, depois de 7 anos juntos, agora, depois de a gente passar uma crise muito grande, e aí nessas conversas que a gente começou a partir dessa crise, de alguma forma, para mim agora começou uma relação. É quase como, de fato, agora eu sinto, nossa, realmente, agora a gente está vivendo um amor. Nesse sentido de entender a diferença, nesse sentido de se deparar com questões muito estruturais, questões muito fundas, assim. Também acho que a gente nunca fez isso também, mas quase falar assim, eu preferi que você não saísse hoje porque eu não tô bem. Sim, isso. Né? Isso tipo, é uma coisa possível. E tem que ser. A gente tem esse espaço, né? Tem que ter esse espaço, eu acho. Pra ficar vulnerável, pra falar assim, nossa, hoje eu tô um pouco. Pra mim, é o contrário, assim, se eu sinto que a gente não tá muito bem, eu não vou pra outra relação. Pelo contrário, eu vou pra nossa. Cuidar da gente, vou querer conversar com você, querer... cuidar de onde tá mais frágil mesmo. Querer ouvir, querer, né, assim, entender... Bom, seja com você ou com essas outras relações também, que às vezes se estremecem também e nos chamam também a estar, né? Claro, mesma coisa. Então, tipo em algum assim, outro momento também, uma alguém... pessoa tá mal, tá precisando de mim, vou lá. Vou lá agora, sabe? Assim, Igual amigo também. Adoro olhar para as relações como... não se esquecendo de que elas são amizades, né? Assim, antes de tudo, assim. Porque eu acho a amizade a coisa mais bonita, assim, da vida, né? Assim, é uma relação tão generosa, com uma escuta tão bonita, né? Assim, com um espaço de conversa tão enorme, assim, com um desejo pela alegria do outro, assim. Acho que a amizade é um encontro de potência da alegria, assim, né? Então, toda vez que eu sinto os desafios, né, de estar nessas relações, de você ter outra relação e não sei o que, eu tento fazer um pouco olhar para você como um amigo, lembrar que você é meu amigo antes de tudo, se a nossa relação, né, íntima, sexual acabar, a amizade está aqui, assim, né, tá sempre, vai estar sempre, eu quero que esteja para sempre, assim. Se ela se transforme, ela tá sempre aí. Então, acho que, no fundo, acho que é disso que a gente tá sempre cuidando. Sim. E eu acho que é por isso que a gente foi caminhando até aqui. Eu acho que é isso, assim. Eu podia continuar o sexo também, que não, é ótimo. Claro. Então, fala aí, Fala de quê? Dessa parte. Por que é o sexo que pega, né? Isso é uma coisa boa, né, de pensar. Por que é o sexo que Há pouco pega? tempo você me perguntou, não há tão pouco tempo não, mas você me perguntou um dia assim, estão falando, você leu alguma coisa na internet, sei lá, e falou, o que você acha disso, assim, quando esse debate, estava rolando um debate, de dizer assim, não monogamia não tem a ver com sexo, não é sobre sexo, não é... Não é sobre ter vários parceiros. Não é sobre ter vários parceiros. E outras pessoas dizendo, sim... Sim, é demais, né? É demais e tal. E a gente começou a falar sobre isso, né? É doido que eu acho que é os dois. Eu lembro que eu falei isso já, por exemplo, nossa, não é sobre isso. Dando esse exemplo, não, a gente já ficou um tempão sem ficar com outras pessoas e exercendo essa coisa, pensando as relações dessa maneira, né? Pensando as amizades, pensando essa relação, né? de casal com filho, de
tipo assim, tudo isso que tem um modelo muito rígido, pensar isso de outra forma muda o seu modo de viver, assim, eu acho que isso mudou Nossa autonomia em geral. nossa autonomia em geral, tipo assim, eu acho que várias coisas que eu fiz na minha vida que eu não teria feito se a gente não vivesse, não pensasse desse modo. Por outro lado, é onde pega. É também é onde sobre pega isso. e que bom, né? Por que não? Que bom, assim, que bom que... sobre isso, né? Claro, porque também aquela coisa que na monogamia os homens sempre tiveram essa liberdade de poder transar com quem quiser. Isso. Né? E a mulher que sempre ficou ali trancada em casa e sendo vista como puta se ficasse com outras pessoas. Principalmente para as mulheres, é sobre isso, sim. É sobre isso. É poder transar com quem ela quiser, sim. Exato. E acho que não tem... que bom, assim. E a gente falou um pouco, lembra? A gente falou um pouco... Voltando nisso, por que esse lugar é o que pega, né? É o que dói, é o que você imagina o outro, assim, né? Nesse lugar do corpo, do sexo, da intimidade. E por quê, né? Você lembra? A gente sempre... Um dia você me falou assim, há pouco tempo você me falou assim, nossa, acho que eu queria, tipo assim, não ficar olhando pro sexo como uma coisa tão séria, assim, tipo assim, ao mesmo tempo você falou assim, ao mesmo tempo é uma bobagem, todo mundo faz. Né? Eu acho que eu falei assim, é engraçado o sexo porque tem esse ato num lugar tão tabu, né, assim, tão muito privado, muito... ele foi privatizado ali no casamento, né, assim, o sexo no casamento, não sei o quê. Quando é fora do casamento é sujo, né, tem esse lugar do sexo como algo sujo, como algo... Te falei também igual com maternidade, assim, com ter filho, né, assim, nossa, parir... ter filho, nossa, uma coisa tão mágica, tão sagrada, ao mesmo tempo tão banal. Assim, todo mundo nasceu e esse processo é tão também, ao mesmo tempo que é incrível, que é uma potência enorme, é banal demais, né? Mundo E o sexo também, né? o sexo também. O sexo é incrível, mas todo mundo faz. E é uma grande brincadeira, na verdade, assim, né? É muito... A gente colocou ele nesse lugar muito escondido, né? A gente não vê as outras pessoas, né? Você não pode ver ninguém fazendo sexo, você não vê seus pais, você não vê ninguém, você não vê o seu vizinho, você é tudo fechado, cortina fechada. E né, talvez seja menos que isso, sabe? Talvez seja menos... que aí são essas coisas que colocaram na nossa cabeça, esses anos de cultura que vai colocando isso, assim, que tipo, se você tem uma relação, se você é casado e a sua mulher, entre aspas, a sua mulher fica com outro homem ou com outra mulher, isso é a pior coisa que pode acontecer na sua vida, assim, isso foi criado com milhões de, né, toda a cultura de filmes, livros e histórias, isso foi uma coisa que foi muito bem colocada e a gente sente, tanto que a gente virou uma coisa que a gente sente. Aí eu tenho dado uma dica para alguns amigos, que é assim... Não, porque eu lembro, quando eu comecei a ler e estudar na monogamia, assim, foi uma das maiores mudanças de paradigma que eu tive na minha vida, assim. Uma coisa que eu estudei e que fala assim, uau, isso muda as coisas. Tipo, eu lembro que foi das vezes que eu mais senti isso, assim. Se você realmente colocar na sua cabeça que o corpo da pessoa é dela, individualmente dela, e ela pode fazer o que ela quiser mesmo, se você realmente colocar isso na sua cabeça, isso muda um pouco o modo como você relaciona. Muito, né? Muda muito. E aí, às vezes, quando alguém fala comigo, nossa, mas eu fico imaginando, eu fico pensando, aí eu tenho uma dica. Você me fala que nem imagina, né? Não imagino, eu tenho a bênção de não imaginar, mas eu faço um mantra, que é ficar meio repetindo pra mim assim, olha, o corpo é dela, só dela, não é seu. E eu fico fazendo um gesto assim de, tipo assim, sai de mim. Feng Shui, o reiki da não monogamia, né? Abrindo a mãozinha. O corpo é dela. O corpo é dela, é só dela. Não te pertence, não pertence nem um pouquinho, nada, zero.
E tipo assim, pra ver se... É uma programação mental, né? Muito doido mesmo a gente reprogramar as coisas assim pelo pensamento, né? Porque funciona. Eu acho que o que a gente tá vendo com o tempo, eu tô sentindo pelo menos aqui, o pensamento vai modificando, né? Vai modificando as coisas mesmo. Assim. Quando eu era monogâmico, eu pegava muito mais gente. É verdade. Não, o que eu tô sentindo que tá rolando assim no campo da esquerda, nosso campinho aqui, né? No feminismo, assim, no geral, assim, né? Do lado desse nosso ladinho bom. Sim. Tem uma coisa de detonar os homens que já tá, pelo menos pra mim, sim, já tá assimilado. Sim. Tipo assim, é isso mesmo, o homem é escroto mesmo. Aí, o que eu tô sentindo agora é que isso não tem mais pra onde avançar. E chegou num estaca. E continuar nisso é contraproducente. Não vai acontecer nada. É contraproducente. É no sentido assim, é quase o cara fala assim, então o homem é escroto mesmo, é fudido, nenhum presta mesmo, é isso. E continuar acomodado, né? Continuar confortável. Exato. Mas, tipo, tem uma coisa que é tipo assim, se é só isso, se é o que a gente consegue fazer, se é um ponto fixo, não adianta melhorar ou piorar, tá tudo cagado. Então, se tá tudo na merda, continua na merda mesmo. Porque... E aí não faz esforço nenhum pra mexer nada, né? Assim, também, porque também aí não acolhe. Porque eu acho que também fica nessa repulsa do masculino, assim, tipo assim, nossa, o homem é o inimigo. Só que o machismo é ok, sim, a estrutura é ok, a estrutura é o inimigo, mas a pessoa que foi criada homem, foi criada homem. E se não tiver um acolhimento disso também, o que vai acontecer com essa pessoa? Não, e é engraçado que, por exemplo, tipo assim, se eu tiver um filho homem, eu não quero que ele seja um bosta, não, sabe? Isso. Tipo assim, que isso não seja uma condição. Se a pessoa... Porque senão a gente também coloca a única imagem de homem possível uma merda. Essa merda. E de masculino também. E, gente, exemplo, eu vou interferir aqui um pouquinho, só pra explicar uma coisa. Lembra lá no início do episódio, quando eu falei da música na parede? Pois é, pelo visto, não tá dando 100% certo. Mas em minha defesa, o próprio Wiseman também teve que repensar um pouquinho esse cinema observacional, porque só o fato de estar lá, de olhar para alguma coisa, de escutar uma coisa, já nos faz imparcial, assim. Então o próprio cinema dele foi mexendo com o tempo, percebendo que é impossível ser tão imparcial assim, que escolher o que escuta, o que vê, o que dá mais atenção, ou o próprio filtro das informações que a gente vai fazendo dentro da gente, já é um gesto nosso na coisa. É impossível a gente não estar ali. Mas eu ainda acho que mesmo nesse exercício, seja no cinema ou aqui no episódio, a gente continua se abrindo mais para uma escuta do que uma intervenção. Mas eu precisei fazer uma meia-culpa aqui, só para me justificar. Mas bora continuar ouvindo o episódio. Eu sempre me relacionei com homens. Sim. A vida toda. Sim. E agora eu tô me relacionando com uma mulher, primeira vez. A conversa é muito diferente. Nossa, a conversa é muito diferente. Bem-vinda ao vale. Assim, o tamanho, sabe? O espaço, tipo, essa disposição, até onde as coisas vão, assim, é incansável. Total. É muito doido, muito diferente. Muito diferente mesmo. Nunca tinha experimentado isso numa relação íntima, né? Assim, só amigas e tal. Que a gente já sabe que é assim, né? Fala. Mas esse fala numa relação é lindo, né? É lindo. Vai para a próxima pergunta. Aí tem mais uma pergunta desse capítulo, que é um pouco mais longa. Vamos concentrar. O Senhor rejeita algumas ideias persistentes acerca do amor, notadamente a concepção do sentimento amoroso como ilusão, segundo a qual o amor é mero simulacro ornamental pelo qual passa a realidade do sexo, ou que o desejo e o ciúme sexual são as bases do amor. Por que o Senhor critica essa concepção? Essa concepção moralista se insere numa tradição cética,
Essa filosofia afirma que o amor, na verdade, não existe. Só existe, de fato, o desejo. Segundo essa visão, o amor não passa de uma construção imaginária, agregada ao desejo sexual. Tal concepção, que tem uma longa história, convida cada um de nós a desconfiar do amor, uma vez que diz: escute, se você tem desejos sexuais, realize-os, mas você não precisa enfiar na cabeça que tem que amar alguém. Deixe isso para lá e vá direto ao ponto. Nesse caso, eu simplesmente diria que o amor está sendo desqualificado em nome da realidade do sexo. Sobre esse ponto, gostaria de mencionar minha própria experiência. Acho que, mais ou menos como todo mundo, conheço a força, a insistência do desejo sexual. Sei também que o amor inscreve a realização desse desejo em seu devir. E é esse um ponto importante, porque, como afirma toda uma literatura muito antiga, o cumprimento do desejo sexual funciona também como uma das raras provas materiais totalmente relacionada ao corpo, de que o amor é algo além de uma declaração. A declaração do tipo "eu te amo" sela o evento do encontro, é fundamental, compromete, mas entregar o próprio corpo, despir-se, ficar nu para o outro, cumprir os gestos imemoriais, renunciar a todo pudor, gritar, toda essa entrada em cena do corpo é prova de um abandono ao amor. O que constitui, afinal, uma diferença essencial em relação à amizade? A amizade não exige prova corporal nem ressonância no gozo do corpo. Daí ser ela o sentimento mais intelectual, o sentimento sempre preferido por aqueles filósofos que desconfiam da paixão. O amor, sobretudo em sua duração, possui todos os traços positivos da amizade, mas refere-se à totalidade do ser do outro, sendo a entrega do corpo o símbolo material dessa totalidade. Há quem diga, abre aspas, não, o que vale então é o desejo, apenas o desejo. Fecha. Afirmo que, no elemento do amor declarado, essa declaração, mesmo que ainda latente, produz os efeitos do desejo, mas não diretamente o desejo. O amor quer que sua prova envolva o desejo. A cerimônia dos corpos é o penhor material da palavra. É por onde passa a ideia de que a promessa de uma reinvenção da vida será mantida, e no nível dos corpos, para começar. O que você me diz? Tem muita coisa aí, né? Quando eu era monogâmico, eu pegava muito mais gente. É verdade. E conversas também com amigos ou pessoas que chegam com questões, né, numa relação e tal, a gente sempre conclui com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquela pessoa que chega pra... no fim, chega sempre nisso, assim, conversa. É tipo o único conselho possível, né? Fala, é o conselho final, assim, aquele conselho que, você acha que não que tem... tem que conversar. Acho que tem que conversar, é sempre isso, assim, né? E por que é tão difícil, né, falar e... Demais. Por quê? Por que é tão difícil falar e ouvir? É engraçado, né? Porque eu consigo conversar com mais mulheres do que homens sobre essas coisas, sobre não monogamia, sobre essas nossas relações, assim. Mas, de um tempo pra cá, de pouco tempo pra cá, eu tive várias conversas com alguns homens, até que me procuraram, assim. E aí, eu também tenho falado isso, assim, outro dia com esse seu amigo, eu falei isso, falei com ele, cara, é porque parece que pra homem, realmente a gente foi muito treinado pra não conversar. É sei lá o que é isso, assim, uma coisa que tá muito agarrada, assim, pra gente falar, parece que você tá, assim, indo contra tudo que você aprendeu, assim, é difícil falar de sentimento, se expor, se mostrar frágil. Aí hoje eu conversei com outro amigo que também é todo desconstruído, todo não sei o quê,
e tava me falando isso, assim, eu não consigo falar, muito difícil, não sei. Aí ele me perguntando, você e a Lu, mas como que vocês conversam? O que vocês conversam? O que você conta? Até onde? Quando que você conta? E aí eu tava falando assim, olha, cada relação é de um jeito, né? Assim, é uma coisa que você vai construindo ali com o tempo, né? Assim, a gente chegou num ponto que a gente conversa muito, né? Não acho que a gente conversa tudo, que eu acho que não existe isso de conversar tudo. Tipo, não se engane que existe a verdade total e que você vai conseguir chegar lá. Nem com você mesmo você consegue isso. Mas a gente fala muito das nossas outras relações, comenta desde o começo lá, a gente comentava, tá difícil isso com tal pessoa por causa disso, tipo assim, pede ajuda, né? Eu falo bastante, né? Eu acho que tem uma diferença entre nós, eu acho que eu fui criada mulher, tem uma diferença desse falar, porque eu te disse isso outro dia, né? Pra mim, falar significa ganhar liberdade. Eu ganho espaço, sinto que eu ganho, construo caminho, assim, que a gente vai abrindo. E eu sinto que, às vezes, pra você, pode ser diferente, assim. Tem um outro mecanismo, assim. Você pode falar um pouco do qual Não, pra mim é completamente diferente. Pra mim, eu lembro até que no começo, essa coisa de falar de outras relações, do tipo, ou mesmo falar, nossa, tô afim de fulano. Pra mim, isso era muito difícil. Eu sentia quase que matava a coisa, quase que, tipo assim, matava um pouco o tesão até. Mas, por outro lado, por eu saber que isso era muito importante para você e que isso era o que trazia também essa nossa intimidade, essa nossa cumplicidade, foi um treino. Testes também, né? Você fala uma coisa e sente como que o outro escutou, como que o outro reagiu, o que aquilo produziu no outro, né? Acho que isso vai também. Sim. Ao mesmo tempo, a gente não tem uma regra, a gente não tem regras. Tipo assim, tem que falar... A gente não tem nenhuma regra, acho que isso é legal. Sim. Depois desse primeiro acordo que a gente tinha do não falar, a gente não criou nenhuma regra, assim, a gente não colocou nenhuma... Sim. A gente falou, olha, caso a caso, assim, dia a dia, situação, na conversa, no específico de cada coisa, né? De cada pessoa que aparece, de cada sentimento que aparece, assim. Mas, por outro lado, cada um fala um pouco como se sente, né? Então, por exemplo, você já compartilhou comigo várias vezes que para você tem uma coisa de saber ter o contexto de uma coisa que está acontecendo. É bom, me acalma um pouco. Assim, né? Te dá mais segurança. E antes eu achava que não, que eu preferia não saber muito. Por outro lado, também acho que eu fui, sei lá, também sentindo isso também, sentindo que dá uma desmistificada também. Inclusive, exatamente. Né, já chega num outro lugar que assim, a gente já viveu relações que a gente não sabia quem é, né? Você não conhecia a outra pessoa, ou sabia mais ou menos ali, não encontrava, não... E acho que agora a gente tem vivido outra coisa, que é, de fato, estar próximo, né? Sim. Das pessoas com quem a gente se relaciona. Ter uma convivência e tudo. Como que é isso pra você? Eu gosto, eu prefiro. Tem qualquer coisa de um fantasma que é um pouco... É difícil lidar com um fantasma. É difícil lidar com o que você projeta, imagina e muito do ciúme também, muitas vezes tem a ver com isso, né? De uma fantasia que você faz, assim, de... Nossa... Essa pessoa é tudo que eu não sou. Essa pessoa vai ser incrível, essa pessoa vai ser maravilhosa, essa pessoa vai... Aí, tipo, tem um fantasma desse lugar que a imaginação é muito mais forte maior do que é a realidade. A imaginação assim. vai te levar para o seu lugar de mais medo, assim, de maior ameaça. Você vai imaginar aquilo que mais te assusta. O fantasma mesmo, igual criança, assim, o seu fantasma é aquele seu monstro, né? O seu monstro. E às vezes quando você conhece a pessoa... A partir do momento que você conhece o seu monstro, ele é legal, sabe? Ele... Claro, e aí você conhece a pessoa, aí você vê, aí você tem grande chance de gostar dessa pessoa, achar a pessoa massa, gente boa. Muito provavelmente, porque se você achou...
eu vou achar igual é um pouco como as amizades, né? Assim, a gente gosta dos amigos um do outro, então Mas eu acho que tudo tem um limite, quer dizer, tem espaços que são seus espaços. Assim, tem que tomar cuidado, porque parece que a gente tá nas mil maravilhas. Tá nas mil maravilhas. E não, na verdade, assim, toda essa... A gente tá pensando muito e a gente tá falando muito sobre e querendo falar muito sobre com todos os amigos, assim, porque eu acho só que a gente encontrou esse alento que é falar e criar e manter esse campo de diálogo muito vivo, assim, muito atento. Mas a gente no dia a dia tá o tempo todo, como todo mundo, cheio de questões. Totalmente entranhado nessa ideia de amor romântico, nessa ideia de fusão, nessa ideia de simetria com o outro, né? O tempo todo. Isso volta. Isso tá, né? Isso assim... Isso é estruturante. Isso é estruturante, estruturado. Tipo, muito forte, né? Então, claro. A gente resiste aqui um pouquinho nessa conversa e a gente tá... Acho que é convidando as pessoas, assim, gente, vamos resistir um pouco junto, porque a gente fica mais forte. E fica mesmo, né, quando a gente conversa com vocês, assim, amigos. Quando eu era monogâmico, eu pegava muito mais gente. É verdade. É engraçado que a gente teve um pouco essa sensação, e a gente usou um termo que até hoje sinto que cai muito bem, assim, que tinha uma sensação de saída do armário. Quando a gente percebeu que a gente estava começando a pensar em formas diferentes de relações, né? E aí pensamos assim, nossa, mas imagina um dia contar para sua mãe que você tá se relacionando de um jeito diferente, assim, está numa relação que desvia da coisa, né? E a nossa sensação de que a gente sempre um pouco teve isso, assim, em algum lugar, sempre viveu de uma maneira. E de repente você tem que contar para as pessoas. E aquilo você tá um pouco sozinho, assim, né? Você teve essa sensação? Não, eu lembro demais isso, a gente falando isso. E foi também muito forte para mim quando a gente falou de que talvez essa saída do armário, nesse sentido dessas pessoas que estão vivendo essas outras relações, né? Que estão tentando viver relações não monogâmicas, talvez seja o próximo grande... A grande saída do armário. Talvez seja o próximo grande gesto político, assim, de uma geração. E do quanto foi importante começar a se declarar mesmo, e talvez o que a gente está fazendo um pouco aqui com vocês, inclusive, seja isso, é que, assim, pra gente poder viver o que a gente quer viver, o que a gente experimentar, o que a gente quer experimentar, a gente precisa dizer para as pessoas o que é isso. E talvez seja importante que outras pessoas também saibam que a gente está vivendo assim. E digam... Para que a gente possa conversar, para que a gente possa se aceitar, se cuidar e se entender. Porque não faz sentido isso... Sozinho. Isolado. Porque não faz sentido. O psicanalista Jacques Lacan sustentou que não existe relação sexual. O que ele queria dizer com isso? Essa é uma tese interessantíssima, que deriva da concepção cética e moralista do amor, mas que leva ao resultado oposto. Lacan nos lembra que na sexualidade cada um está, na verdade, preocupado com a sua própria história, digamos assim. Há, é claro, a mediação do corpo do outro, mas no fim das contas o gozo será sempre o nosso próprio gozo. O sexual não une, separa. Uma pessoa estar nua, colada à outra, é uma imagem, uma representação imaginária. A realidade é que o gozo nos conduz para longe, para muito longe do outro. A realidade é narcisista, o vínculo é imaginário. Não há, portanto, relação sexual, conclui Lacan. Expressão que causou escândalo, porque na época todo mundo falava justamente em relações sexuais. Se não existe relação sexual na sexualidade, é o amor que vem suprir a falta de relação sexual.
Lacan não diz de maneira nenhuma que o amor é um disfarce da relação sexual. O que diz é que não existe relação sexual e que o amor é aquilo que surge no lugar dessa não relação, o que é muito mais interessante. Essa ideia o leva a dizer que, no amor, o sujeito procura abordar o ser do outro. No amor é que o sujeito vai além dele mesmo, além do narcisismo. No sexo, ele está, no fim das contas, em relação consigo mesmo, com a mediação do outro. O outro serve para que ele descubra a realidade do gozo. No amor, em contrapartida, a mediação do outro tem valor em si. O encontro amoroso é isso. Você sai em busca do outro para fazê-lo existir com você, tal como ele é. Só sexo. Era só sexo. Ou seja, era o amor inteiro. Um pequeno verão implacável. Eram mãos que pensavam, mãos com memória. Eram os cabelos incendiados e o encontro alto dos membros. Só sexo. Só descoberta do desejo que nem se tinha, seu açúcar violento. Só acertos de conta. Só viagens aos sítios mais exatos. Só sexo. Só pedaços de corpos ardendo do contato. Só metamorfose. Só passagens e improvisos. Só ser o que se adentra. Só entradas e saídas. Só confusão de perna e pensamento. Só conhecimento e desastre. Só estremecimento e calma, só espera elétrica, só facas e relâmpagos, só sexo, só queda para o alto, só semear para nada, só gestos gastos à toa, só interrupção e silêncio, só bocas recebendo-se, só voltas em torno de um pequeno sol, escuro, só buracos bruscos, só dois relógios arfantes buscando ajustar a mecânica doce e bruta dos seus gestos, só a difícil beleza e respiração, só um nome esbarrando-se num nome, só o espaço entre cigarros, só lume, só o acontecimento súbito de uma mínima canção, só atrito de foras e dentros, só comunhões de ecos, só forças sem combate, só sexo. Ana Martins Marques. Esse poema é inédito em livro e está na revista Modo de Usar e Co. É isso, gente. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. Esse foi o último episódio da primeira temporada do Transa Podcast. Antes de terminar, eu queria agradecer muito a todo mundo que ouviu. Agradecer muito a equipe foda que constrói esse podcast comigo. Agradecer a todo mundo que mandou depoimento, a todo mundo que participou do podcast, que deu entrevista. Enfim, significa muito e eu tô muito feliz com tudo que a gente criou junto. E falar também da importância de que vocês compartilhem esse podcast. Compartilha, manda para amigo, para prima, para tia, para crush, para quem você quiser. Escuta esse podcast junto com seus companheiros, parceiros, com amigas, enfim, leve isso pra mesa do bar, gente. Bora conversar. A ideia do Transa é trocar, então escutar junto faz todo sentido. E para quem puder também, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso é super importante, até para que o Transa continue existindo e para que a gente possa ter outras temporadas e pirar em muitos temas juntos. É isso, muito obrigada e até a próxima temporada. Ah, e só uma coisa, se você quiser compartilhar alguma coisa, contar uma experiência, falar o que achou, manda alguma mensagem por direct ou pelo nosso e-mail, que é transapodcast@gmail.com. Até a próxima!
aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim. De amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome Diadorim que eu tinha falado permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente a todo lambente. Diadorim, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? O coração cresce de todo lado. O coração vive de feito riacho, sabe? Clumiando por entre serras, varjas, matas e campinas. O coração mistura amores. E tudo cabe. E eu, como é que eu posso explicar ao Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que o diga. Diadorim tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele mais do que antes. Com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei e daí então acreditei. Um Diadorim só pra mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas com a minha mente, eu abraçava com o meu corpo aquele Diadorim, que não era de verdade. Não era? Diadorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer de um modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Diz que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota depois. Tudo turbulino. E eu esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia que o que compunha a minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim. E no fim de tanta exaltação o meu amor inchou, de empapar todas as folhagens. E eu, ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar as muitas, demais vezes, sempre. Abracei Diadorim com as asas de todos os pássaros. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Ficha técnica. Concepção, direção e apresentação, Maria Trica. Direção de som e edição, Léo Castro. Trilha sonora original, Bruno After All. Assinatura vocal, Sérgio Pererê. Consultoria de criação, Fernando Lara.